Olá, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de entrevistas com os professores tutores do PET, Ciências Biológicas, aqui da nossa universidade, a Federal de São Paulo. E hoje estamos aqui com a professora Fabiana Cassarim. Tudo bem, professora? Tudo já, Matheus. É muito legal ter você aqui com a gente. A gente vai Obrigada. bater um papo relacionado ao PET, a sua estadia aqui nesse tempo no PET, mas antes eu gostaria de saber um pouquinho, se você poderia se apresentar um pouquinho da sua história acadêmica, falar um pouquinho pra gente como que você entrou no PET, ou então como que você percorreu todos esses anos da sua história acadêmica aqui na Unifesp, pode ser em outras universidades também, pode ficar à vontade. Bom, eu fiz eu fui fazer biologia, né, na Unesp de Rio Claro, e fiz mestrado e doutorado lá também. Fiz uma parte fora, né, viajei um pouco, fiz uma parte depois do pós-doutorado na Unicamp, mas o geral, a grande maioria, eu passei na Unesp de Rio Claro. O centro, eles têm lá na Unesp de Rio Claro um centro de estudo de insetos sociais. Então, lá a universidade é muito forte nessa parte de invertebrados, né, principalmente de insetos. Então, tinha lá um grupo que trabalhava, que ainda tem, né, um grupo forte que trabalha com formiga, um grupo forte que trabalha com cupim, um pessoal que trabalha com mosca, o pessoal trabalha com pivião, né? Então eu acabei crescendo e sendo formada num local que todo mundo trabalhava com insetos de alguma forma. Sim. Uns controle, comportamento, né? Com diversas áreas. Então eu cresci profissionalmente nesse ambiente muito voltado para os invertebrados, somente para insetos. Depois do pós-doutorado, no meio do pós-doutorado, apareceu a oportunidade de fazer um concurso na Federal do Piauí. Eu prestei lá. Só que depois a vaga acabou ficando por um campus mais afastado no sertão, bem no sertão mesmo, lá, né, mais afastado, mas uma região muito interessante. A gente acabou indo para um centro novo lá no Piauí, então a gente teve que fazer toda a formação, criar os laboratórios, fazer coleta, né, montar os laboratórios lá. E também era uma região muito carente, onde que a parte de extensão era forte ali. Como não tinha muitas universidades ali perto, é um local bem fechado, né? Assim, né? Distante de tudo, eu acho que essa é a palavra certa. Então, você acaba tendo uma carência de muitas coisas. Então, você acaba fazendo um pouco de extensão, né? Montando laboratório, e ali eu comecei a mexer mais com os invertebrados. Além da aula de zoologia, eu comecei a trabalhar e fazer as criações de invertebrados para as aulas. Eu fiquei um ano só lá. Depois, acabou sendo uma oportunidade de trabalhar abrir uma vaga aqui na Unifesp. Quando eu cheguei aqui na Unifesp, há uns 5 anos atrás, eu fiquei sabendo logo no começo que tinha um local aqui, onde a gente está gravando, que a gente chama de Fitotron, uma sala climatizada, que tinha sido pedido para um outro professor para fazer um projeto de criação de invertebrados, mas que não tinha concretizado naquele período, naquela época. Até o professor me deixou bem à vontade, se eu quisesse fazer alguma coisa de pesquisa, de criação, que eu podia usar o local. A princípio, criando os bichos de que eu trabalhava na área de pesquisa mesmo, os cupins de madeira seca, trazer cupim de montículo, né, o material que eu precisava para pesquisa. Sim. No final de 2015, um grupo de alunas veio me procurar porque elas queriam fazer um projeto de extensão com invertebrados, com insetos, mas com invertebrados em geral. Sim. Queria fazer alguma coisa de criação, queria pensar em alguma coisa de levar para as escolas, sabe? E vieram me propor um projeto. Uhum. E eu gostei da ideia, né? E a partir daquele momento a gente começou a elaborar algumas coisas que a gente pode fazer. Já tinha o Fitotron. Já tinha o Fitotron, a gente já tinha um espaço, que aqui na Unifesp é super raro de ter um espaço ali. Então a gente começou a pensar no que a gente podia criar aqui dentro do Fitotron, né? E aí a gente trabalhou uns 4, 5 meses, criamos projeto, começamos a fazer a criação. Nesse caminho acabou aparecendo a oportunidade de entrar no PET. Então foi aí que eu acabei sendo convidada para participar do PET, e a gente já tinha esse trabalho de extensão com esse grupo. Então a gente acabou unindo os trabalhos e aí, né, acabou surgindo o subgrupo dos invertebrados. Muito legal, professora. É muito importante a gente saber a história dos professores, porque às vezes o pessoal que gosta do projeto, gosta do PET, eles se conectam mais, eles conseguem ver os professores, ver o pessoal que está por trás de todo esse programa, né? É muito interessante a sua história acadêmica, até chegar no PET, né? Todo o Fitotron e tudo mais, essas conquistas que a gente teve aqui na universidade. A gente sabe que é difícil na
nossas universidades em geral, né, nas federais, a gente tem esse problema que a gente está tendo. Então é muito importante a gente saber que a gente tem um espaço reservado. Então eu gostaria de já começar algumas perguntas relacionadas ao PET. E primeiramente eu gostaria de saber, assim, qual foi o seu estímulo inicial para entrar no PET? Se você olhou para aquele programa, você falou, eu quero participar, eu quero fazer parte, eu quero correr para a galera, fazer parte desse programa muito legal que a gente tem na universidade aqui, que está crescendo no país, que a gente está cada vez mais programas surgindo, né, relacionados com esse tripé que a gente tem aqui no PET. E gostaria de saber qual foi a sua estímulo, assim, que você viu que você gostaria de entrar nesse programa. Quando eu fiz a graduação, eu fui petiana também, então eu já conheci o programa PET lá da Unesp de Rio Claro. Não fiquei muito tempo, na época eu fiquei 1 ano só lá no PET, mas eu conheci um pouco disso tudo e eu sempre gostei muito dessa parte de extensão, que eu acho que é uma coisa muito importante. E essa minha área de pesquisa, como eu trabalho com cupim tem toda uma parte, tem uma parte da ecologia que você trabalha, mas tem uma parte também de problemas com cidadãos. Então você tem problemas dele como praga. Então lá em Rio Claro a gente tinha um canal aberto com a população de auxílio mesmo. Então o pessoal ligava, falava assim, olha, eu tô com um problema sério aqui, eu não sei o que eu faço. Então a gente ajudava, a gente ia para as casas, ia para as escolas, onde tinha problema com cupim, que lá era muito comum. Então a gente ia auxiliava, ensinava como fazer algumas coisas para diminuir o problema e tal. E em 2015, eu acabei entrando mais em contato com a antiga tutora, né, atual, que era na época, que era a professora Ana. Né? Então a professora Ana, que já está no PET, que foi a fundadora do PET aqui da Ciências Biológica, que conseguiu, né, trazer para a Unifesp Ciências Biológicas o PET, eu comecei a ter mais contato com ela. Então eu comecei a descobrir algumas coisas que estavam sendo feitas aqui e eu fiquei feliz e interessada, porque é uma parte que eu não estava fazendo no momento, que era essa parte de extensão, que eu já tinha feito bastante, né, anteriormente, e que eu achava que eu tinha que fazer aqui. Né? Então, a gente faz a parte de pesquisa, né? Agora, essa parte mais de dar aula, tudo, mas só estava um pouco dessa interação com a comunidade. E quando eu fiquei sabendo que tinha o PET aqui, Ciência Biológica, a professora Ana cuidava disso, né? Eu comecei a me aproximar mais para tentar fazer alguma coisa junto. E aí, no ano passado, a gente teve acabou o período dela, né, como tutora do PET, e ela precisava de alguém substituto para o PET. Né? Então, como eu já estava conversando bastante com ela, sabia que eu gostava dessa interação, gostava da extensão e tudo mais, da parte de pesquisa, ela acabou me convidando se eu não queria prestar o edital, né, para concorrer para ser a próxima tutora. Mas como eu precisava ter um pouco mais de experiência para cá, eu achei que naquele momento talvez... aí a gente se reuniu com alguns professores, a Eliana também, naquele momento a gente começou a conversar com os professores que podiam ser, né, talvez os futuros tutores, quem podia prestar, porque a gente não podia deixar o PET sem um tutor, né, naquele momento, e aí perdeu o trabalho da Ana, que foi de tantos anos, né, e aí a gente acabou chegando à conclusão que a gente iria participar, ia fazer junto o trabalho, e que naquele momento a Eliana que ia ser a titular e ela que ia prestar, mas que a gente ia ficar dando um suporte. Então foi nesse momento que a gente começou a discutir e desenvolver os projetos do que a gente poderia fazer no PET. É muito interessante saber a história dos professores e qual é o estímulo do PET, né? E a parte de extensão é a parte que a gente tenta pegar mais pesado e a que mais é em falta, infelizmente, na nossa universidade. E é muito interessante que você já pegou o gancho do PET que você já tinha antes para você trazer para cá e algumas ideias, assim. Então agora eu gostaria de já perguntar um pouquinho sobre o seu subgrupo, que a gente sabe que você é co-tutora no subgrupo de invertebrados, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho mais do seu subgrupo, das pessoas que fazem parte dele, quais são as suas atividades dentro desse subgrupo, nesse tripé que a gente tem de pesquisa, ensino e extensão. Como você poderia descrever o seu subgrupo pra gente? Certo. Então a gente está o nosso grupo de invertebrados, né, subgrupo de invertebrados. A princípio ele já existia como subgrupo preparando material para aula prática, né, para o ensino, e então a gente tentou trazer para a parte de pesquisa e extensão também um pouco dessas atividades, né? Para a parte de pesquisa, então a gente aproveitou um pouco dessas criações. Às vezes você tem um artigo de pesquisador, alguma coisa assim, uma coisa mais específica, né? Mas, por exemplo, não existe publicações. Você quer fazer uma criação de grilo, né?
você vai dar aula numa universidade, você precisa para aula prática, ou você quer dar aula numa escola. Não existe protocolos, não existe coisas bem definidas te mostrando o que você dá de alimentação, quanto tempo ele vive, né? Reprodução. Falta muito dados de muita coisa que a gente tem para tudo, na verdade, fauna e flora que a gente tem no Brasil, né? E aí, então, a gente tentou reunir, então, a parte de pesquisa. Então, reunir dados dos grupos que a gente está fazendo criação. Então, a gente está fazendo criação agora de grilo, de barata. A gente quer ampliar isso para bicho-pau, que a gente vai ter umas doações novas agora. Então, vai ganhar bicho-pau, bicho da seda, né? Pensando tanto na parte de extensão como em ensino. Então, por exemplo, para você levar para as escolas, para você falar de grupos específicos, a gente pensou, por exemplo, a gente tem muito problema das pessoas terem medo do que não conhece. Então, o que a gente pensou foi, então a gente faz a criação para aula prática de alguns grupos, né? Estuda a parte de pesquisa, um pouco da biologia, um pouco da ecologia desses grupos, né? Fazendo alguns testes de ensaios laboratoriais, alguma coisa assim. E a parte de extensão. Então, levar para a comunidade um pouco do conhecimento da importância daquele grupo e tentar fazer para eles diferenciar também o que é peçonhento do que não é peçonhento, o que realmente é perigoso do que não é. Né? Então, a gente tentou fazer, por exemplo, com os grupos, com escolas de ensino básico, que são aquelas com crianças menores, que a gente tem sempre que mexe no gramado, que mexe no solo. A gente pensou em desenvolver, então, invertebrados de jardim. Então, grupos que são perigosos, que você não devia pôr a mão, não devia, né? E outros grupos que você pode até tocar, você pode ter uma curiosidade de mexer e que não vai te causar problema. Além disso, então a gente fez lá uma classificação, né? Mostrou, então um tem uma glândula de veneno que realmente pode te picar e causar algum problema. Outros aparentemente são feios, parece, né, que as pessoas falam assim, isso aí, esse bicho é perigoso, é esquisito, mas que não causa nenhum problema. Então, tentar diferenciar, mostrar essas diferenças entre esses grupos, nem todos são perigosos, nem todos são peçonhentos, e a importância ecológica deles. Então, esse grupo aqui serve de alimento para isso, aquele grupo serve para polinização, né? Então, mostrar um pouco da importância desses grupos, para acabar com esse negócio de a gente querer matar tudo que está em volta também da gente, né, meio ambiente urbano e tudo mais, né? E para que as crianças também conheçam um pouco mais disso. Então a gente pensou um pouco disso. E depois para os grupos mais velhos, então alunos de ensino médio e tudo mais, a gente pensou em trabalhar um pouco com material de vestibular. Então a gente trabalhar um pouco, aí foge um pouco dessa parte de criação, mas com os invertebrados ainda. Então, o que atual, o que o pessoal de colégio particular tem mais atualizado, que é pedido no vestibular e que o aluno de escola pública não tem acesso. Os alunos para o vestibular. Para o vestibular. Então, por exemplo, discutir mais filogenia, a gente tem essa parte sistemática que nem toda escola pública ainda tem essa base, né? Então, a gente pensou em trabalhar mais esses grupos com coisas mais atuais, pensando na formação deles para prestar um vestibular. Sim. Né? Então, trabalhar com esses âmbitos diferentes. E a gente também tem um pouco dessa perspectiva no PET, né, da gente trabalhar com a comunidade em geral. Então, agora está surgindo algumas oportunidades de trabalhar, por exemplo, num parque. Então, o parque você tem um público mais geral, né? Então, que vai desde a criança que tem a curiosidade de saber o que aquele invertebrado faz, o que ele come, se ele é perigoso, se ele não é, até a pessoa idosa que às vezes vai plantar, vai cuidar do seu jardim e vê lá uma lagarta e vai falar, será que essa lagarta, né, ela pode me queimar ou não? Qual a posição que ela está fazendo ali naquele ambiente, né? Então muita gente não sabe que aquela lagarta vai virar uma borboleta, vai virar uma mariposa. Então a ideia da gente, quando a gente vê uma coisa que a gente não conhece, a gente acaba eliminando para evitar acidentes domésticos. Mas... Então a ideia é que a gente, com esse público mais geral, a gente faça... como a gente faz com as crianças. Então, mostrar quais são os animais que são mais perigosos, quais são inofensivos, que não causam mal nenhum, né? Quais têm importância, são mais importantes para o ambiente, então esses não deviam de forma nenhuma serem mortos. Então, tentar conscientizar e educar, né, com o conhecimento dos invertebrados, que são sempre mais jogados de lado porque você acaba não tendo muito contato, ou não conhecendo, né? Ou não é aquele bicho bonitinho, né? Não é um koala, um bicho que você fala que bonitinho, que aí você tem, né, mais vontade de preservar.
Então é um pouco disso também, mostrar um pouco pra gente tentar preservar esses grupos. Falando nisso, esses daqui são alguns insetinhos que você estava comentando, né? Qual a coleção de vocês, mais ou menos? Isso, bom, a gente tem aqui, como a gente tá na sala climatizada, a gente tá com os bichos vivos aqui, né? Então a gente tem aqui, tá acontecendo alguns experimentos, a maioria que a gente tem grilos, né? É uma espécie exótica, então a gente não tem problema de criar. Normalmente o pessoal usa para alimentação de vertebrados, de pet, alguma coisa assim. E a gente tem uma espécie de barata que também a gente está fazendo criação tanto para as aulas práticas quanto para a parte de pesquisa, alguns experimentos de alimentação, tempo de sobrevivência, ontogenia da espécie. Então, desde o ovo, a gente, toda vez que você tem uma muda, que tem, né, um período de crescimento, a gente está guardando todos os indivíduos para mostrar como os insetos crescem, né? Sempre tem muita pergunta quando a gente faz extensão. Quanto é que eles vivem? O que eles comem? Então, para essas perguntas, a gente está fazendo alguns experimentos porque a gente não encontra na literatura algumas coisas mais básicas desses grupos de vertebrados. Então a gente está fazendo experimento para depois ter esses dados. Acho que o pessoal que tá vendo vai conseguir ouvir um pouquinho os grilos. Tá ouvindo, esse clima de interior, né? De meio de mata, assim, né? E eles estão cantando, assim, super felizes porque eles estão na época de reprodução. Então eles têm um tempo de vida curto, né, os grilos. Dura 3 meses, 4 no máximo. E agora a gente está com uma grande quantidade de indivíduos adultos. E eles estão se reproduzindo. Então eles ficam o tempo todo cantando, que na verdade é para chamar a fêmea. Né? Então tá, prestar esses sons de bem fundo. bonitinho, né? E a gente tem muito material que a gente da coleção, mas já fixado, né? Então o restante do material tá fixado. Agora, a ideia agora para o final do ano, a gente vai ganhar algumas doações, como eu falei, né? De bicho-pau, de bicho da seda, tenebra, alguns grupos, e a gente vai também aumentar, então não só de inseto, mas alguns aracnídeos. Então a gente vai ter um aluno que cria aranha, então a gente vai tentar trazer algumas aranhas, né? Eu estou esperando agora só a licença, então a gente precisa ter a licença certinho para liberação para a criação de espécies nativas, né? Por isso que não tem nada nativo ainda. E assim que for liberado, a gente vai começar a criação das espécies nossas mesmo. Legal. É bem divertido. O pessoal só tem um pouco de medo, né? Mas depois que vê os bichinhos de perto, né? Às vezes pode pegar, né? Isso. Barata, por exemplo, a gente tem espécies essas que frequentam esgoto, realmente trazem doença, a gente não deve colocar a mão. Mas essas espécies que a gente cria no laboratório, então são espécies diferentes, né? Um outro grupo. E o pessoal gosta muito disso, de quando a gente vai para a exposição alguma coisa, você pode pôr na mão, sentir ela se movimentando e tira um pouco dessa aflição, né? Aflição que as pessoas têm com esses insetos. As crianças devem, né? Mas no final, o sucesso das crianças acaba sendo mexer um pouquinho neles e sentir os bichinhos, acaba perdendo um pouco desse medo. Agora eu gostaria de saber, agora pra gente terminar a nossa entrevista aqui, foi um tempo muito legal, mas eu gostaria de saber quais são as suas expectativas pro futuro do PET, né? Eu gostaria de saber o que você acha, qual o futuro que você espera pro PET, pelo menos. Bom, sobre o programa PET, né? Eu acho que a gente na universidade, você quer formar o aluno da melhor forma possível e que ele seja mais completo possível. Então, só que só em sala de aula isso não é possível. Você não consegue formar tanto informação quanto experiência só em sala de aula, né? Então eu acho que o PET proporciona um pouco disso. Outras vivências, né? Os alunos aprendem muitas coisas diferentes, vai para a prática. Então acaba tendo, eu acho que essa é a função principal do PET, é uma formação melhor e mais completa para os alunos. Então os alunos acabam tendo uma experiência não só de receber muita informação, de fazer aula prática, de saída de campo, mas também na extensão, na pesquisa, né? Não só no ensino. Então eu acho que você forma um aluno muito melhor e mais preparado tanto para o ambiente de mercado de trabalho, mas como cidadão, né? E um outro ponto interessante e acho que mais importante que me atrai muito no PET é que você consegue aplicar aquilo que a gente vivencia na universidade. Nosso mundo acadêmico aqui, acho que nós somos pessoas bem abençoadas de viver num ambiente assim, com muita informação,
não é? E a comunidade nem sempre tem acesso a tudo isso. Então, você levar um pouco para a comunidade que a gente está inserida, né? Um pouco dessas informações, um pouco desse conteúdo, eu acho que é importante, faz parte da gente como professor e como cidadão, né? E os alunos são os futuros professores, então se a gente forma vocês bem e vocês conseguem levar isso também para fora, a gente está fazendo que o ciclo continue, né? Então acho que isso é muito importante. E a minha ideia, assim, a ideia que a gente, do nosso grupo, então eu não trabalho sozinha, a gente tem um grupo e são os alunos que fazem, né, 100% das coisas, a gente só ajuda a orientar alguma coisa, mas a gente tem um grupo bom, né, alunos, eu tô com um grupo de 7 pessoas desse nosso subgrupo petiano, que estão ajudando bastante, super empolgados, ficam felizes de levar material para aluno, de pensar de atividade, de como os alunos podem entender um pouco melhor esse mundo dos invertebrados, né? Então, a gente só isso, eu acho que já é um ponto muito positivo e deixa a gente satisfeito, né? E a ideia do nosso subgrupo é cada vez melhorar mais. Então, a gente quer ampliar a forma de passar esse conhecimento para as escolas, a forma de passar esse conhecimento para a comunidade, nessas atividades que a gente tem aberta, né, da universidade. Trazer para dentro da universidade também, porque eu acho que quando as pessoas conhecem a universidade, acabam vendo que não é impossível de entrar, não é impossível de você participar dela, né? Então isso, eu acho que é importante, isso faz parte. E a gente está querendo ampliar isso e a ideia também é de fazer folders, fazer publicações que mostram um pouco de tudo isso que a gente está aprendendo e passar para frente, né? O meu ideal, assim, de objetivo para a extensão desse momento é isso, de a gente ter material e ter práticas interessantes que funcionem, que a gente consiga depois reproduzir isso e levar para que os professores consigam fazer. Então, os professores consigam fazer mais para frente as criações, eles conseguiriam fazer tudo isso, né, na própria escola deles. Sim. Isso seria uma coisa bem importante para o conhecimento geral dos alunos, né? Então, reproduzir isso, fazer isso é uma coisa... Então, a gente, os nossos próximos passos, tentando que as práticas que a gente desenvolve, o material que a gente está criando, está coletando, que a gente consiga fazer com que os professores, né, o público-alvo da gente consiga reproduzir e aprender mais com isso. Professora, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui hoje. É muito importante te conhecer, nós mesmos do Grupo PET e o pessoal que está em casa, para ver como que o Grupo PET é da gente, é nosso, né? Isso. E é muito importante a gente conhecer as pessoas que estão por trás de tudo isso, fazendo as engrenagens rodarem, colocando lenha na fogueira pra gente ir e fazer essas coisas. Então, muito obrigado mesmo por sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. E vocês que estão em casa, muito obrigado também por estar aqui com a gente, assistindo a nossa série de vídeos com os tutores. A gente vai deixar aqui embaixo os outros vídeos que a gente gravou com os outros tutores, que a gente gravou com o Ricardo Savaia, com a Ana Bittencourt também, e a gente gravou com a Eliana Rodrigues, que é a nossa atual tutora do PET. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente aguarda vocês nos próximos vídeos do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.